Como o rotativo do cartão de crédito virou uma máquina de reproduzir super endividados no Brasil. Essa é a manchete do G1. Justiça libera 1,6 bilhão de atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. Matéria do R7. Governo Lula insistirá com taxação de offshores e Congresso deve dar aval por uma série de motivos. Vamos para o intervalo rapidinho? Já voltamos? Estamos com faro ou já normalizou? Normalizou? Maravilha. Governo insistirá com taxação de offshores e Congresso deve dar aval por uma série de motivos. Matéria do Estadão. A AGU dá parecer favorável à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Novos ataques ucranianos com drones deixam 3 mortos na Rússia. Grécia. Bombeiros combatem incêndios em Atenas e outras cidades. As mensagens de Bolsonaro a dono de Tecnisa, ataques ao STF, guerra civil. Está no UOL Notícias. Arcabouço fiscal. Entenda como vai funcionar um novo regime para as contas públicas do país. Matéria de O Globo. Polícia Federal intima Bolsonaro, Michele, Cid, Walcef e mais 6 pessoas para depoimentos simultâneos no caso das vendas e sumiço das joias da União. Está no Jornal Brasil. E Zeca Pagodinho é a atração da festa de lançamento do Santos Carnaval 2024. Tem muita coisa aí, Denise. Denise, escolhe todas elas, uma delas, nenhuma delas, fica à vontade. Tem bastante coisa. Olha, eu acho que de tudo esse show de horror, né, que a gente assiste no noticiário, enfim, no Brasil, uma coisa eu vou comentar que eu acho importante. Nessa questão das tais joias, né, do presidente Jair Bolsonaro, enfim, da ex-primeira-dama Michele, uma coisa que precisa ficar claro. Se houve realmente esse descaminho em relação às joias, tem que ser apurado, isso é óbvio, mas isso não pode ser usado como uma cortina de fumaça, que é o que está acontecendo. Não é possível que no Brasil, no país, na atual situação que nós estamos, não tenha nada melhor para a gente comentar e para ocupar as notícias, né? Então, como eu disse, precisa ser apurado? Sim. Mas me parece que se trata mais de uma cortina de fumaça e uma perseguição, nada além disso, do que qualquer outra coisa. Para que se esconda tanta coisa importante que nós precisamos discutir nesse país, não é? Para mim, essa é a impressão que eu tenho, a minha opinião sobre esse caso das tais joias. E falam joias, mas, na verdade, é um relógio. Pode ser configurado e encarado como uma joia? Talvez, mas quando se fala joias, parece que o homem tinha um caminhão, né, de joias, uma mala cheia de joias. Não é nada disso. Trata-se de um relógio. E acho que trazer uma cortina de fumaça por conta de um relógio, que inclusive o presidente Lula ganhou o mesmo relógio ou algo parecido e nunca declarou, nunca mencionou, inclusive disse isso na tal live que ele faz, né, semanalmente. Olha, ganhei um relógio, estava perdido, agora que apareceu. Ninguém falou uma palavra dos tantos containers que ele saiu e levou quando saiu da presidência, né, da República. Ninguém disse nada. Então, eu acho que o nosso país tem pautas mais importantes para ser discutida do que as joias, se é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama. Cortina de fumaça é o que me parece. Denise, nesse caso das joias, a gente entende que diante de uma situação de trilhões de orçamento, é ínfimo. Mas diante de uma atitude sendo transparente de um condutor da República, tem que ser exímio. O presidente ele não tem que parecer honesto, ele tem que ser honesto. E honesto se dá desde o Rolex até o petróleo. Do Rolex até o petróleo. Então, assim, que essa seja a marca para que se realmente mude, que eu não tenho esperança disso, mas tudo bem, que realmente mude essa concepção de quem entra na presidência é presidente. Vem cá, declara o que você está ganhando aqui, declara aquilo que vem para o país. Exato. Você ganhou um Rolex, é seu, não é seu. Você ganhou como presidente da República, foi para o presidente da República, então numa sessão oficial, você vai receber um chefe de Estado, você vai usar o Rolex, que faz parte da presidência, igual a faixa.
Exato, especialmente porque, Márcio, o ex-presidente Bolsonaro entrou na República com uma caneta Bic e saiu com uma caneta Bic. É um presidente muito simples, é o que parece, nunca escondeu isso. Além do que, se ele realmente recebeu esse Rolex, a apuração vai dizer, se foi um presente personalíssimo, é para o presidente e acabou. Tem que ser apurado, sim, foi como eu disse no começo, o que eu trago aqui não é que não precisa ser apurado, precisa sim, se houve o descaminho, o desmando, seja lá o que for, merece ser apurado e que o presidente responda, mas dentro da lei, né, não adianta inventar crime que não existe, porque o princípio da legalidade está bem vilipendiado nesse país, não é respeitado há muito tempo. Então, não adianta inventar crime para que o presidente responda por uma coisa que não existe no ordenamento jurídico. Todo mundo, todos são inocentes até que se prove o contrário. Exato, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, né, a não ser em virtude de lei. Então, ninguém está falando aqui que não quer que seja apurado. Seja apurado, sim. O que eu acho que é um exagero é isso tomar a pauta diária das redes sociais, do noticiário, só se fala nisso, o presidente Bolsonaro joia, presidente Bolsonaro joias, enquanto outras coisas importantes, não é? As emendas PIX, o calabouço fiscal, tanta coisa importante, a reforma tributária, estão passando em branco. Perfeito. Não é? A gente tem esse uma é o meu ponto situação aqui. onde essa matéria do Rolex, ela é uma matéria que tem um significado político muito grande. Sim. Porque você tem um país que foi às urnas e mostrou um percentual pequeno de vantagem para um dos candidatos e que mostra um posicionamento dentro de uma nação e que, claro, vai reverberar nas eleições do ano que vem, e tudo isso faz parte de um jogo político. Um jogo político, porque há uma imagem. Só que nesse afã de se caracterizar algo, ou então de se buscar a justiça, que eu vou colocar dessa forma, né, que seja condenado ou não, se buscar a justiça, você pode estar criando mais mártires do que imagina, né? Então, exato. O Júnior está querendo, o doutor Júnior quer falar, fica à vontade, Júnior. O meu ponto aí é o seguinte, me parece que essa discussão, como você bem disse, ela precisa ser travada e o presidente ele não tem que apenas ser honesto, ele tem que parecer também honesto. E não só isso, eu acho que o ponto vai um pouquinho além. Me parece que o PT, ele tenta fazer uma simetria de algo que é assimétrico. O Bolsonaro ele é santo? Óbvio que não. Óbvio que não, ele tem os seus erros, durante o seu mandato ele cometeu diversos erros, isso todo mundo sabe, todo mundo viu. Agora, o ponto ali é o seguinte, a gente está tentando apenas colocar um crime no presidente Bolsonaro, ou ele realmente fez algo muito grave? Então, eu acho que tem que ser apurado até a última instância, como qualquer crime no Brasil. O Luiz foi muito assertivo, porque nós temos aí situações no país onde as pessoas acabam roubando para matar a fome. Exato. E vão presas. Exato. E vão presas. Não é nem sequer um ponteiro de segundo do Rolex. Então, essa é a questão. Então, como passar em branco isso? Num país que a gente precisa colocar tudo na transparência, um país que a gente teve escândalos de corrupção aí nas últimas décadas, né? Que assombraram o povo brasileiro, dinheiro sendo repatriado, pessoas sendo presas, delações, toda uma situação, uma lava-jato que até hoje vem dando problemas, inclusive o atual, o hacker do momento, né? O tal Delgatti, né? Toda uma foi situação, condenado a 20 anos. Então é necessário sim, se há uma sombra sobre essa questão que envolve o presidente da República, ela precisa ser exímia, precisa estar exato ali, foi. E daí vira regra. Isso que eu acho legal, porque agora cria uma regra. Você ganhou o quê? Eu ganhei um picolé. É seu? Então tá bom. Se não é seu, coloca no freezer. Todos, né? Se não é seu, coloca no freezer. É bem por aí? Todos, acho que é bem isso. Né? Eu acho que o Brasil ele precisa levar a sério desde o lixo na rua até a corrupção mais alta que acontece na presidência da República. Só assim nós vamos ser um país sério um dia. Eu vou pedir para a Maria Clara voltar aqui para a gente, para não passar em branco, que tem umas situações aqui, que são essa questão, os novos ataques ucranianos com drones deixam 3 mortos na Rússia. E nós sabemos que até o final do ano a Ucrânia vai receber os F-16 para fazer a defesa do seu espaço aéreo. Essas naves não podem ultrapassar o espaço aéreo
da Ucrânia. Porém, me chama muita atenção. Se drone está indo, o F-16 para dar um rasante, não fica muito longe, né? Não fica muito longe. As mensagens da Tecnisa, que é uma situação que fica muito ainda no superficial, precisa se aprofundar, mas a grande questão que a discussão no país é o rotativo do cartão de crédito. Isso é um problema nevrálgico para quem tem cartão de crédito e quem é que não se aperta com um país desse jeito? Quem não usa o cartão de crédito hoje em dia no Brasil está vivendo no Brasil errado. É privilegiado, sim, como diz o meme, né? É impossível que não se use o cartão de crédito hoje em dia. Não tem como. Cartão de crédito é uma tentação? Não, é no final do mês, você precisa, né? Quem tem filhos, especialmente, ou não, ou precisa de remédio. Chega uma hora que o dinheiro acaba e você precisa ir numa farmácia, num mercado, colocar um combustível, e aí é quando o cartão de crédito, salva. Como diria a música do Cazuza, é uma navalha. Agora, essa preocupação do cartão, que a gente está falando da Selic 12,7, 13,75, 13,50, 13, abaixo de 13, quer dizer, mas explica para mim, gente, né, por que 500% no rotativo? Hoje é isso. Eu acho que o ponto principal aí que a gente tem que levar em consideração é que a economia do Brasil, ela nunca vai fugir da sua bússola principal, que é o governo. A partir do momento que o governo está aumentando a sua dívida, esses juros do cartão e os juros para o consumidor, ele vai aumentar. Por quê? É muito mais fácil para o banco oferecer dinheiro para o governo do que oferecer para você. Então o seu vai ficar mais caro. Então esse é o grande ponto da economia que as pessoas precisam entender, mas está afetando a vida delas, né? Então o crédito, o cartão de crédito, ele te dá um falso poder de compra. Muita gente pensa assim, poxa, eu ganho 3 mil reais. Tenho mais 5 mil de cartão de crédito com o limite. Oba, eu tenho 8 mil. Eu ganho 8. Olha só que legal. E começa a gastar. Só que a conta chega e você vai ter que pagar. Uma hora ou outra você vai pagar. 30 dias ela chega. Exato. Bem dito, né? Porque 13,75 era o que o governo tinha pagava para os seus títulos, né? Para captar dinheiro no mercado. Pagava 13,5. Mas por que o governo quer baixar a Selic? Quer baixar a Selic por vários motivos, inclusive porque aí ele paga mais barato. Você imagina você pegar R$1 bilhão e pagar 1%, 2% a menos. E o governo é que paga. Os títulos de dívida pública, que é o que o governo utiliza para arrecadar dinheiro no mercado, né? Que é o maior devedor do mercado. É o próprio governo. É o próprio governo, é verdade. Então, tá aí, o cartão rotativo. Essa é a grande preocupação, né? Quem não tem medo? Chegou a fatura, qual é o mínimo? Não dá. Se eu for pro mínimo... Pagou o mínimo uma vez. Você entregou a alma, o fígado, o rim. Exato. E aí você, com certeza, vai deixar de dormir. Isso agora estava para ser mudado, estão querendo colocar, ó, não tem mais mínimo, não pagou, vai dividir, alguma coisa nesse sentido, que bom, né? Algumas operadoras de cartão de crédito já oferecem de pronto esse parcelamento, né? Quando você abre o aplicativo lá, já aparece, quer parcelar? Eu vi que você já estourou esse mês, já quer parcelar, já parece que meio que acabou aquela coisa do mínimo. Tem a opção, mas a maioria já acaba oferecendo no próprio aplicativo. Nessa opção já vem aquele juro também. Sim, já vem, não tem muito para onde fugir. E você já pergunta qual dos filhos eu vou deixar de empenhado aqui, porque é essa situação. Não está de brincar, é muito que dinheiro, conta eu vou deixar de pagar para, né, cumprir aqui a fatura do cartão de crédito.